plantas no espaço doméstico, a gente já sabe que mudam o ambiente, que geram um ar gostoso, mas existe plantas além das flores, das suculentas, que podem ser criadas em um ambiente do lar e que ainda podem trazer algo produtivo que você pode usar na sua alimentação. Estamos agora conversando com o nosso querido Joaquim Anjos, que é arquiteto e também trabalha com paisagismo. Bom dia, querido Joaquim. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. Posso dar abraço? Pode, nesse programa sim. Somos pessoas afetuosas. Joaquim, por exemplo, a gente tem aí a galera do apartamento. Exatamente. A moradia moderna pede um espaço menor, pede a segurança, pede um apartamento. Tô num apartamento, só tem uma plantinha de plástico, né? Mas eu posso ter uma plantinha para melhorar meu apartamento, de repente usar na culinária, usar na minha alimentação, uma planta frutífera no apartamento. Dá certo, Joaquim? Dá super certo, com certeza. Qualquer espaço que você tiver, por menor que seja, ele pode caber a plantinha. Por isso que eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Como você citou uma planta frutífera, eu trouxe aqui o exemplo da jabuticabeira. Ela é muito utilizada, ela é muito tranquila de utilizar, até para espaços um pouco sombreados, como uma varanda de um apartamento, né? E ela vai ocupar pouco espaço. Você pode ter ela num vaso e ela vai ocupar pouco espaço e você vai poder desfrutar da fruta quando ela começar a dar frutos, né? Essa daqui Isso, é a jabuticabeira. Gente, ela dá a frutinha. Você sabia que eu nunca provei? É maravilhosa. Jabuticaba, eu ainda não conheço o sabor. Já ouvi falar que é muito delicioso. E olha só, ela cresce muito, Joaquim? A questão do crescimento dela, ela vai ficar reduzido por conta do vaso. Quando a gente coloca ela num vaso, como ela vai ter aquele espaço limitado para o crescimento dela, então ela vai ficar num crescimento reduzido. Então você consegue ter ela num apartamento ou num ambiente pequeno. Então, assim, já que essa questão de estar dentro do vaso vai limitando o tamanho que a plantinha fica, eu posso colocar um pé de acerola, por exemplo? Pode funcionar? Pode, o pé de acerola também consegue. Porque eu estou falando da acerola, porque é uma frutinha que a gente tem muito na nossa região, que é muito fácil de cultivar e que o suco é uma delícia. A gente mora numa região tão quente. Então, de repente, cultivar na varanda um pezinho de acerola dentro do vaso pode funcionar muito bem. Com certeza. Hoje em dia a gente tem até as plantas que são plantas enxertadas, que a gente chama, né? Em que elas passam por um processo em que elas conseguem reproduzir mais rápido. Hoje em dia a gente já quer tudo tão rápido, né? Então a gente também consegue ter as plantas enxertadas, que elas são colocadas para poder produzir mais rápido. Então você consegue. Dificilmente você vai conseguir uma planta de um grande porte, como uma jaqueira, né? Sim. Que a planta é muito grande. Mas plantas que têm frutos pequenos, como a acerola que você bem colocou, como a jabuticabeira, ou até mesmo uma goiabeira, você consegue ter ela dentro de casa, pequenininha, dentro de um né? vaso. Dá para ter até mais de uma nesse tamanho aqui na varanda do seu apartamento. Joaquim, você é arquiteto, trabalha também com a parte do paisagismo. Teve uma época na história do paisagismo onde as plantas eram muito mais ornamentais. Isso está mudando? O que é que está acontecendo? Quais são as tendências? Inclusive, a gente vai ver isso na urbanização. Tinham muitas árvores que eram para fazer sombra, mas a gente não tinha tanta árvores frutíferas. O que é que está mudando? As pessoas estão começando a perceber a importância de ter árvores, não só para beleza, que é muito bonito a gente colocar plantas que embelezam, mas que também tragam uma função, né? Como as mangueiras, que fazem boas sombras, dependendo do local. Tem que ter o cuidado somente com a calçada, porque se ela for colocada plantada de uma forma inadequada, ela pode acabar prejudicando a calçada também. Mas as pessoas estão trazendo essa preocupação. A jabuticabeira mesmo é a queridinha do momento. Todo mundo quer colocar uma jabuticabeira pela praticidade, né? Então a gente pode observar que as pessoas estão tendo esse cuidado, estão buscando essa proximidade com a natureza e com os frutos para poder ter aquela conexão mais próximo de si, né? Na própria residência. Joaquim, eu venho de uma cultura onde na minha casa, nós morávamos numa casa simples, mas a gente sempre tinha um lugar para ter ali uma hortaliça, para ter o coentro, o cheiro verde, a pimentinha de cheiro. Com certeza. Isso é muito diferente, não é? Dá para ter esse tipo de plantinha em casa também? Com certeza. É tão bom você pegar, colher ali no momento e já fazer, né? Colocar na sua refeição, colocar aquele temperinho. E a gente consegue. Hoje em dia tem várias técnicas para fazer isso, dependendo do seu espaço, né? Então as plantas de hortaliças e de ervas, elas são pequenas, elas ocupam um pouco espaço. A gente tem que tomar só cuidado com isso. Porque, por exemplo, um pé de feijão, você até consegue, mas ele, para crescer, ele vai ocupar um espaço relativamente grande.
Diferentemente de um tomateiro, que você consegue colocar ele pequenininho. Esse aqui é um tomateiro. Isso, aqui é um filhotinho de tomateiro. E aqui, ele nesse vaso, deixa eu mostrar aqui para quem está assistindo. Nesse vaso aqui, ele vai crescer mais um pouco e dá para ter o tomatinho aqui? Aqui ele vai ter que ir para um outro vaso, que é como se fosse a mudinha dele, só a mudinha, né? Mas consegue. assim, num vaso um pouco maior, eu consigo ter em casa. Consegue ter em casa perfeitamente. E eu vou ter um tomatinho fresquinho, sem agrotóxico. Fresquinho, sem agrotóxico, você vai lá colher na hora, já vai cortar, já vai colocar na sua salada. Olha que maravilha! Legal. O que mais que você trouxe pra gente? Aqui eu trouxe manjericão, que é muito cheiroso. Ai, gente, é tão olha cheiroso. isso. Ai, que delícia. E o manjericão pode ser usado na culinária, né? Tranquilamente. Olha que maravilha. Ai, eu vou levar todas. Agora, Joaquim, cá entre nós. Já tentei várias plantinhas. A única coisa que eu criei que não morreu foi minhas 2 filhas. Graças a Deus, essas eu acertei criar. Mas as plantinhas foram por água abaixo. O que é mais importante no cultivo das plantinhas? O principal cuidado que a gente tem que ter com as plantinhas é com relação à rega e à iluminação. As plantinhas de hortas, elas gostam de uma boa iluminação. Então, assim, se você mora num apartamento, qual vai ter que ser o seu cuidado? Coloca na varanda o mais próximo possível da luz, para que ela consiga se dar bem e, importante, não regar nem de mais e nem de menos. Joaquim, qual é o ponto certo da rega? Você vai tocar no solo. Se você tocar e ainda estiver úmido, não precisa regar. Agora, se você tocar e já estiver seco, rega um pouquinho, rega uma vez por dia. Como aqui é muito quente, é ideal regar uma vez por dia, não tem problema. A preocupação também é não regar demais, não encharcar o solo, porque aí você vai apodrecer as raízes. Tá vendo? Então tem que ter esse cuidado. É um ser vivo, né? A gente tem que tomar o cuidado de não esquecer ela. Descobri. Não jogar lá na varandinha e esquecer. Tem que tomar cuidado. Minhas plantinhas afogadas. Porque quando eu sentia calor, eu digo, essa planta tá com sede. Cheirinho de água na planta. Jogava água na planta. A bichinha ficou afogada, gente. Encharquei. Afoga, e acaba apodrecendo a raiz. Qual que é? Aqui é uma técnica, aqui é uma brilhantina que a gente chama. É uma técnicazinha de hidroponia. Você, eu tô com medo de regar demais a minha planta. Como é que eu posso fazer? Tem vasos hoje em dia com hidroponia. Ele tem uma aguinha aqui embaixo, como você pode ver. Aqui tem um pouquinho de fertilizante nessa parte de baixo também. E ele vai trazer o nutriente e a água para a planta. Então, ela tem um contatozinho aqui, acho que consegue ver, ela tem um contatozinho aqui com a parte do vaso. E a água vai, por ascensão, umedecer a raiz da planta. Então, aqui você pode ficar tranquilo que ela vai estar sendo alimentada e hidratada com essa técnica. Joaquim, esse vasinho é muito pequeno. A gente vai ter vasos maiores. Com essa mesma técnica. Com essa mesma técnica. Deixa eu ver aqui dentro. Olha, gente. Ele tem um furinho aqui na parte de dentro. E dá para fazer da mesma forma, né? Dá para fazer da mesma forma. Muito interessante. Furinho. E essa parte aqui de baixo é onde a água vai ficar. A água vai descer, você vai regar, vai colocar essa plantinha aqui dentro. A água vai descer, vai ficar acumulada aqui embaixo. E de pouquinho a água vai subir e vai umedecer a sua raiz. É uma técnica muito interessante com os vasos de hidroponia, porque você consegue manter a sua planta hidratada sem ter o risco nem de encharcar demais e nem de menos. Muito boa a nossa conversa, Joaquim. E para encerrar nosso assunto, que está super interessante, essa daqui é qual? Esse aqui é o alecrim, que também é usado para tempero. Muito bom, né? Muito bom. Então, para você que estava com vontade de ter aí uma hortinha em casa, ou ter uma planta frutífera, mas achava que não era possível, saiba que é possível sim, mesmo em um espaço pequeno, com a luz certa e os cuidados necessários. Joaquim, muito obrigada pela sua presença e os esclarecimentos sobre o assunto, tá bom? Eu que agradeço o convite, foi um prazer falar sobre plantas. Olha que maravilha. A gente vai para um rápido intervalo comercial, é só o tempo de eu roubar